Marta, tudo bom, Marta? Deus abençoe aí, seja bem-vinda, boa noite. Tudo bom com o Carlos aí? Como é que ele está se recuperando pós-cirurgia, né? Ia ligar para ele hoje, não vieram outras coisas e não deu para ligar. Adriana, tudo bom, Adriana? Boa noite. Abração aí pro Beto. Todo mundo aí na sua casa, irmão Juarez. Seja bem-vindo aí na nossa live. Amém. Roberta Granja, Deus abençoe. Abração aí do seu marido, seu filho, sua sogra, todo mundo aí. Graças a Deus. Amém por isso. O tema de hoje é vivendo em comunhão. Como esse afastamento social nos levou a prestar atenção nisso. Irmã Célia, seja bem-vinda. Como ter comunhão, né? Como nós vamos vivenciar isso, como nós estamos vivenciando isso. E em cima de Filipenses, capítulo 2, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Adilson, seja bem-vindo, Adilson. Amém. Uma boa noite. Obrigado. Minha esposa está nos bastidores arrumando ali as coisas. Muito bom. Que o Senhor guarde todos nós. Bem-vindo, Júlio, para mais essa live aí. E o tema de hoje é vivendo em comunhão, né? Como nós estamos vivendo aí em casa, essa comunhão familiar, como está sendo. Aquilo que nós aprendemos na igreja sobre comunhão e praticamos isso na ceia, né? E ouvimos as palavras. Será que nós estamos colocando em prática nesses dias de distanciamento social, né? Seria bom para nós aprendermos, falarmos um pouco sobre essa vida em comunhão familiar, como tem sido, né? Seja bem-vindo, Abraão. Boa noite. Deus abençoe aí você, sua família toda, a Vânia, todo mundo, suas filhas. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, vivendo em comunhão. Filipenses capítulo 2, dos versos 12 a 13, né? E coisa sobre isso. Na prática, né, o que nós estamos vivendo aí. Irmã Natalina, seja bem-vinda. Abração aí seu esposo, sua filha. Deus abençoe sua família, sua casa. Daqui a pouco nós vamos ler essa parte aí da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Aí nós vamos comentar alguma coisa sobre isto. Separe aí essa passagem aí na sua Bíblia, no seu smartphone, seu notebook. Vamos ver. Késia, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Parabéns aí pelo seu casamento, pela sua família. Deus abençoe. Parabéns também a Adriana e Beto
por mais um ano de casados. Que Deus abençoe muito vocês. Estevão Júnior, seja bem-vindo, Estevão. Ana Nascimento, seja bem-vinda. Luiz Felipe, seja bem-vindo. A paz, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A Janaína do Rômulo, seja bem-vinda, Janaína. Abração no Rômulo, na filhinha, na família de vocês todos. Estamos com muita saudade aí. Irmã Fátima, seja bem-vinda. A paz de Cristo, irmã Fátima. Então a passagem de hoje está aí, fixada abaixo dos comentários. Vivendo em comunhão é o título, e a passagem bíblica é a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Alessandra, seja bem-vinda. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos falar hoje, conversar sobre essa vida de comunhão, né, que o distanciamento social está proporcionando a nós, pelo menos a uma comunhão familiar. Nós estamos colocando em prática aquilo que aprendemos na ceia, quando estamos em igreja, na igreja, em igreja ali, como corpo de Cristo, nas palavras que são pregadas, são ensinadas, o que nós cantamos na igreja. Será que estamos aí colocando isso em prática? Está sendo difícil conviver em família, já que antes do distanciamento social, o corre-corre não permitia, né? Agora está tendo essa possibilidade, né? E essa oportunidade de ouro, né? De ouro, de convivermos com os nossos familiares, né? Que aquela corrida do ouro, corrida do dinheiro, não nos permitia. Agora deu uma sossegada, alguns mais ou menos, outros totalmente, e aí a gente tem que fazer as nossas coisas, o que temos que fazer, né? Irmão Sidney, seja bem-vindo. Você, sua esposa Camila, seja bem-vinda. Regiane, seja bem-vinda. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã Dadá, abraçando seu marido aí, seu filho, família abençoada. Samuel, Márcia e as crianças aí. Deus abençoe vocês. Valmir Fernandes, seja bem-vindo. Deus abençoe aí. Graça e a paz. Hoje nós vamos falar sobre vivendo em comunhão, que esse distanciamento social está proporcionando. Pelo menos é um lado bom, né? De vivermos em família. Para outras pessoas não, está tendo mais atrito, confusão, mas isso é bom para chegar a um denominador comum, né? Que problemas que antes não tinham sido resolvidos estão sendo resolvidos agora, ou não, né? Então, vamos ler essa passagem bíblica, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, nos versos 12 e 13. E acompanhem comigo. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei
a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa ou pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Que coisa! Então, Paulo aí não está mais na igreja lá dos Filipenses. Paulo está distante e ele manda uma carta para essa igreja e fala: olha, que vocês continuem sendo sinceros, tementes a Deus, com esse envolvimento sobre a palavra de Deus, que vocês continuem sendo sinceros, como se eu estivesse aí presente. Eu não estou, mas que vocês vivam, porque o Espírito Santo está atuando. Então Paulo aqui, apesar de ser uma pessoa, mas nesse momento aqui da história, Paulo ele tinha um significado muito grande e ele simbolizava aqui uma pessoa, simbolizava nesse momento aqui a igreja, porque ele era o padrão da doutrina, o padrão para as pessoas imitarem, o padrão das pessoas seguirem. Então é como se nós hoje fôssemos a igreja, e lá na igreja a gente ouve palavras, canta hinos de louvor, de adoração, para relembrar a morte, a ressurreição, a vida de Jesus, os ensinamentos bíblicos, né? E para nós acendermos na nossa vida esses ensinamentos bíblicos. Paulo era essa pessoa que acendia nos irmãos, na igreja como corpo, esses ensinamentos, essas doutrinas sobre Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela era avivada no coração das pessoas com a presença de Paulo. E Paulo está dizendo agora que, olha, eu não estou presente, mas vivam como se eu estivesse presente. Então vamos orar, irmãos. Ó Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na live, por mais essa live, glorificando o Teu nome, aprendendo a Tua palavra junto com os irmãos, nessa conversação, nessa comunhão, nesse avivar do Teu Espírito Santo, pelo contato, mesmo que seja virtual, dos irmãos, mandando mensagens, participando com essas mensagens. Pai, muito bom, isso aviva-nos diante da Tua palavra, Pai. Fortalece-nos, Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Tudo bom, Rafael? Antônia, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, nos versos 12 e 13, ele vem nos falar aqui nesse texto, e, na verdade, ele faz uma exortação que serve para nós hoje. Servia para a igreja dos Filipenses e serve para nós hoje. Essa exortação para nós vivermos a unidade da nossa comunhão.
e para seguirmos o exemplo de Jesus Cristo em sua humildade, para nós olharmos para Cristo e copiarmos Jesus Cristo na sua humildade, nesse convívio de comunhão. E muitas das vezes na comunhão nós perdemos mais do que ganhamos, irmãos. Quem quiser ganhar vai perder. A comunhão é assim. E geralmente quem perde ganha na comunhão. É um contraste grande, mas o reino de Deus é assim. É dessa maneira que nós observamos na Bíblia o tempo todo o Espírito Santo nos ensinando. Quem quiser ganhar, perde. Quem perder, ganha. E na comunhão, na vida comum, né, da igreja, da família, que essa pandemia está proporcionando, pelo menos uma coisa boa, e está nos proporcionando esse distanciamento social, mas temos que conviver com os participantes da nossa família, os membros da nossa família. Aí é a hora de nós colocarmos em prática aquilo que nós vivemos sobre a comunhão, sobre a ceia do Senhor, sobre as músicas que nós cantamos dentro da igreja, louvamos a Deus. Como congregação, aquilo que nós vivemos lá, é o momento de nós trazermos agora para a nossa casa na prática. Então, o texto aqui de Filipenses 2 diz que continuemos a fazer o que fazíamos desde o princípio com Cristo, quando nós estávamos em congregação. E aqui Paulo fala quando ele estava junto com o pessoal, que ele era a referência que a igreja tinha de palavra, de doutrina, de exemplo. Então ele fala aqui, olha, vamos voltar a fazer. Agora, sem a minha presença, agora, sem o convívio congregacional, eclesiástico, vamos voltar a fazer o que nós fazíamos quando nós estávamos reunidos ali. E para fazermos melhor do que quando estávamos na presença da igreja. Paulo fala assim, vocês têm que fazer melhor do que quando eu estava aí presente com vocês. Nós temos que fazer agora melhor da nossa casa, vivermos o verdadeiro evangelho na nossa casa, como que se nós estivéssemos na igreja, né? É muito importante isso. Irmã Sueli Reis, seja bem-vinda. Narciso Júnior, seja bem-vindo. Então nós estamos falando sobre vivendo em comunhão. Esse é o tema de hoje. Filipenses capítulo 2, nos versos 12 e 13. Antônio Rodrigues, seja bem-vindo. Gilvani também. Então Paulo ele fala assim, olha, e fala nesse texto aqui do capítulo 2, olha, que vocês possam fazer como se estivesse aí na minha presença, como se estivesse na igreja. Sejam em casa como vocês são na igreja. Vivam aquele evangelho que vocês vivem na igreja, vivam em casa. Talvez essa seja a grande oportunidade daquele filho que está convivendo com você de voltar para Cristo. Aquele componente, o membro da sua família que está convivendo, que está afastado, desanimado, para ele voltar através da sua alegria, da sua empolgação de servir a Cristo,
do seu amor por ele também, né? E Paulo está falando aqui, ó, olha, vocês têm que fazer melhor, como se estivesse lá na igreja. Melhor como se estivesse na minha presença, reunidos comigo. Porque lá havia obediência. Então, continuemos a obedecer. Lá, vocês tinham esforços, vocês se esforçavam para fazer isso, a obra de Deus, isso. Então, redobrem os esforços para edificar a sua casa, sua família, para conviver nesse convívio, dessa unidade familiar, dessa comunhão. Então, sejam fortes. Em outras palavras, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Sejam fortes. Fortes na palavra, não fortes contra o outro membro da família. Não é isso. É ser forte na palavra, na sua vida, para você não desistir, não retroceder, para continuar em frente, apesar de toda a adversidade, de toda coisa contra, toda a resistência, para você continuar valorizando essa questão do esforço da edificação familiar, agora convivendo em família. E a outra coisa que Paulo fala aqui na palavra é: vivam a salvação de Jesus Cristo. Vivam esta salvação como? Mantendo o respeito e a sensibilidade para com Deus, como nós temos na igreja, como nós temos no convívio eclesiástico, no convívio congregacional, todo mundo junto, ali o corpo de Cristo, visível, atuante. Vão fazer isso em casa agora, com esse afastamento social. É uma ótima oportunidade que o Espírito Santo está nos dando para revermos conceitos de comunhão familiar, de relacionamento familiar. Então, é uma ótima oportunidade. Então, nós não podemos esmorecer. Em outras palavras, Paulo fala assim: sejam fortes. Sejam fortes na maneira de conviver, na maneira de comungar, se relacionar. Sejam fortes. Não retrocedam. Ou melhor, sejam melhores do que quando vocês estavam lá no convívio eclesiástico, na congregação, né? Reunidos ali, quando nós celebrávamos a ceia juntos, quando nós cantávamos os hinos de comunhão, de louvor a Deus, de exaltação ao Pai, ao Espírito Santo. Viva isso dentro de casa. Não precisa cantar, não necessariamente cantar, mas viva o que a canção diz, viva o que a palavra diz. Então vamos colocar isso em prática. Então essa força, ela vem do próprio Deus em nós. Essa força não vem de nós mesmos. Não adianta você falar assim: eu estou muito desanimado, eu não consigo, por mim mesmo eu não tenho forças. Deixa eu falar um segredo para você. Eu também não tenho forças. Se não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu já estaria morto, desanimado, não conseguiria me levantar. Mas eu retomo a minha força em Jesus Cristo, no Espírito Santo. É Ele que renova a minha força. Fala, meu irmão, tudo bom, Jones? Permaneça aí na live.
Comente alguma coisa aí também. Participe com a gente aí também, tá? Nós estamos falando sobre vivendo em comunhão familiar. Esse distanciamento social que essa pandemia está trazendo. Tem uma coisa assim boa, né? Que ela está trazendo. Estamos convivendo como família. E isso, no início, cria-se atritos, problemas, mas isso é ótimo. Para quê? Para revermos alguns conceitos sobre a comunhão, alguns conceitos sobre o relacionamento familiar. Aquilo que nós vivemos na igreja, será que nós somos isso em casa também? Agora é a hora de a gente ver. E geralmente a gente vê, não é bem assim. Então temos que ser. Então Paulo está falando assim, continuemos a obedecer a palavra. Então redobrem os seus esforços, sejam fortes. Vivam a salvação de Jesus, mantendo o respeito, a sensibilidade para com o Espírito Santo, para com Deus. E isso vai te fazer respeitar o próximo também, inclusive os mais íntimos, que são os nossos familiares, que nós tendemos a não respeitar, a passar por cima dos direitos, a passar por cima da vontade do outro, não perguntamos se pode, invadimos o espaço, achamos que temos esse direito e não temos. Então, se nós queremos ganhar os nossos membros da família para Cristo, se você quer ganhar eles para Jesus Cristo, você tem que fazer isso que Paulo está falando na carta aos Filipenses, capítulo 2, nos versos 12 e 13 aqui. Ele está nos ensinando. Então, é essa força de retomar isso na nossa casa, em um lugar onde nós temos liberdade. Na igreja, o convívio eclesiástico dá uma certa... Nós ficamos inibidos, né? Ficamos tímidos, que não deveria, mas ficamos. Nós não nos sentimos totalmente livres, como nós nos sentimos em casa. É um erro. A gente deveria nos sentir, nós deveríamos nos sentir livres na igreja, no convívio congregacional, assim como nós nos sentimos em casa. Porque é uma extensão, é a mesma coisa. Não deveria agir. Pastor, mas se algumas pessoas estiverem com liberdade, vai ter uma falta de educação muito grande. Pois é. Essas coisas têm que ser revistas. Nós temos que revê-las, né? Temos que rever essas coisas. Porque nem dentro de casa nós, pela intimidade, isso não significa que temos que perder o respeito, passar por cima do direito do outro, invadir o campo, o espaço do outro, porque estamos em nossa casa. Então Paulo fala aqui, que essa força não vem de nós, vem do próprio Deus. E isso resultará no prazer dele. Quando nós fazemos isso em casa, nós começamos a desfrutar da presença do Espírito Santo na nossa vida. Então ele fala aqui, Paulo, façam tudo pronto e alegremente. Como se fosse na igreja. Na igreja você não faz, mas estou fazendo a obra de Deus, a obra de Deus, a obra de Deus. Não está errado, está certo. As pessoas tinham que ser mais participativas na congregação, na comunidade de fé que elas são membros. Mas isso deve acontecer em casa também.
como eu falei, uma é extensão da outra. Não são dois ambientes diferentes. Uma é extensão da outra. Então Paulo fala assim: façam tudo pronto e alegremente. Nada de briga nas relações. Se houver briga, desculpa, rever essa questão, volte atrás. É aquilo que eu falei no início dessa live. Na comunhão, a gente só ganha quando perde. Na comunhão, se você quiser ganhar, você vai perder. Acredite nisso. É verdade. Quando você é resistente, lembra de uma árvore numa tempestade, num vendaval. Ela resiste, aquela árvore que resiste. O vento, ela geralmente quebra, cai. E tem umas que caem com raiz, com tudo. Aí você vê as palmeiras, coqueiros, eles são flexíveis. O vento vai, ele quase vai no chão e volta. Quase vai no chão e volta. Ele não resiste, ele vai junto. Depois volta ao normal. Mas nós não acreditamos nessa parte na relação da comunhão, do relacionamento familiar, relacionamento eclesiástico. Nós não entendemos dessa parte. Nós não queremos acreditar. Aí queremos ganhar. E a gente mata todo mundo da família e fica vivo. O que adianta? Aí nós não queremos perder. Então, nessa comunhão, vou repetir terceira vez, nessa comunhão, o perder significa ganhar. O ganhar significa perder, se machucar, adoecer, ferir. Então Paulo está falando, estejam prontos e alegres para fazer toda boa obra. E nada de briga ou apelações também. Ficar apelando, aquele jogo sentimental, não dá em nada. Você não cresce e nem deixa ninguém crescer. Então, nós temos que andar na contramão do que nós vivemos, da nossa sociedade. Aquele sociólogo polonês que está em alta agora na nossa sociedade, o Zygmunt Bauman, ele refere-se ao tempo atual, ele fala como sendo esse tempo é um tempo líquido. Como? Líquido é diferente de sólido, obviamente. Então, o sólido, ele não se molda. Para se moldar, ele quebra. Ele se quebra todo. E a nossa sociedade, estou fazendo aqui um contraste, tá, irmãos? A nossa sociedade, o Zygmunt Bauman, ele vai dizer que é uma sociedade líquida. Ela se adapta a qualquer modelo, a qualquer coisa. Então, o modelo agora é acabar com todo mundo que não presta, só ficar os bons. Então o mundo acaba, né? Pela Bíblia, pelo conceito bíblico, o mundo acaba, porque não tem ninguém que preste. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Mas tem gente que se acha bom, perfeito, melhores do que os outros, e não consegue enxergar a vivência histórica de cada um, que cada um passou, mas eu passei por isso mesmo, eu consegui. Pois é, mas se você conseguiu, porque você teve alguma vantagem que o outro não teve.
mesmo passando pelas mesmas coisas. Acredite. E mesmo se você tiver todas as vantagens que o outro tem, e você não caiu, não se tornou uma pessoa má, você continua sendo uma pessoa boa, é uma questão do seu temperamento, a genética, todo o convívio que você viveu, a sua família, o que seus pais passaram. Então, todo um contexto histórico. E a gente despreza isso. Não podemos desprezar. Então, na verdade, a sociedade ela vai se moldando, porque ela é líquida. Você pega um líquido, põe em qualquer recipiente, ele toma a forma daquele recipiente. Esta é a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Agora, a igreja, ela é moldada por Cristo. Nós temos uma régua de medir, um referencial. Esse referencial, que para o Antigo Testamento era a Torá, para nós hoje é a palavra. A Torá hoje, que é a palavra, a lei, para nós hoje a lei, a palavra é Jesus Cristo. O verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Ele é a nossa Torá, a nossa régua de medir. Ele é o nosso padrão. Então a gente tem que se moldar nele. Nós não temos que nos moldar à sociedade. Temos que nos moldar em Jesus Cristo. Ele é a nossa lei, a nossa régua de medir. A palavra, o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Então, mesmo que a sociedade seja a sociedade líquida, segundo Bauman, o Evangelho é que nos molda. E o Evangelho diz que nós temos que ser flexíveis naquilo que diz respeito a relacionamento, comunhão, conviver em família, em congregação e assim juntos. Amém, irmãos? O pessoal está chegando aí. Edna, seja bem-vinda. Jeanderson. Poxa, que bom, Jeanderson, você está participando aí, que legal. Jailson, muito bom, Jailson. Estamos aí. O que vocês dizem sobre vivendo em comunhão? É o tema de hoje. Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 13. Que nós temos que ser em casa agora com esse afastamento social, do mesmo jeito que nós éramos na igreja, do que nós somos na igreja. O que nós vamos fazer para praticarmos isso, né? Qual a dificuldade que nós estamos tendo? Temos que dar atenção a essas dificuldades para crescermos. É a única maneira de nós crescermos, evoluirmos como pessoa, como uma pessoa que foi regenerada por Jesus Cristo, resgatada por Jesus Cristo. Então temos que caminhar este caminho, esse caminho da verdade. O que vocês me dizem sobre isto? Da unidade da nossa comunhão, e agora temos que praticar isso na nossa casa. Sabe, o pão, o cálice que nós trocávamos e o significado disso, do cálice, do pão, da mesa. Temos que colocar isso em prática agora na nossa casa, na nossa família, porque a igreja está em casa, literalmente. E agora? Como nós vamos conviver, como nós estamos convivendo com isso, como nós estamos crescendo com isso. Paulo está falando, olha, eu não estou presente, mas eu quero que vocês continuem obedecendo como antes, e até mais. Como que se eu tivesse aí, eu não estou, mas redobrem os esforços de vocês.
sejam fortes, vivam a salvação de Jesus, mantendo o respeito, a sensibilidade para com Deus, como nós ficamos lá no ambiente eclesiástico. E agora temos que fazer isso. Família. É difícil? Claro que é. Volto a dizer aquele negócio, porque em família nós nos sentimos íntimos, né? À vontade. E o ambiente à vontade, nós quebramos muitos princípios, que é uma coisa errada. Na igreja não é a minha casa, é a casa de Deus, né? As pessoas entendem, né? Casa de Deus, vamos lá conviver, mas não é a minha casa. É a sua casa, sim. Você é responsável de cuidar daquele lugar, o lugar onde você convive, o lugar onde você frequenta. Você tem que ter responsabilidade por aquele lugar. E essa questão da liberdade está sendo mal entendida quando nós usamos a liberdade para quebrarmos regras, princípios, principalmente no outro. Quando nós quebramos o direito do espaço do outro, o direito do outro. Quando nós quebramos isso, estamos quebrando regras, estamos quebrando muitas coisas que destroem, muitas coisas que estavam sustentando o relacionamento, a comunhão, nós destruímos. O Marcos Oliveira está dizendo aqui, Filipenses 3,7, ele já foi para o capítulo lá da frente. Mas o que para mim é lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Ótimo. Dentro daquele contexto que nós estávamos falando, Marcos. Perfeito. Que para eu ganhar eu tenho que perder. Se eu quiser ganhar, eu vou perder no relacionamento, na comunhão. É por isso que muitas pessoas saem da igreja, né? Saem do convívio eclesial. Não suporto mais aquele irmão, porque quis ganhar, quer ganhar de qualquer maneira. Se você insistir nisso, vai chegar um momento que você não vai conseguir conviver em lugar nenhum. Que todo lugar, a unidade da comunhão exige perder mais do que ganhar. O Jailson está falando, temos que manter os princípios em qualquer lugar. Os ensinamentos bíblicos não devem ser apenas dentro do templo. Deve partir de lá para o outro lugar, assim, como se fosse para si mesmo. Entendi, é isso mesmo. Perfeito. A Roberta Grande está dizendo, amém, fácil não é para ninguém, nem mesmo para Jesus, que era perfeito e não desistiu de nós, é verdade. O Jeanderson aqui, o princípio do prazer na comunhão é poder ver Deus no próximo. Maravilha, pastor. É isso aí, Jeanderson. E como que você vai ver se você quer ganhar ele, né? Ganhar, se vencer o debate. Aí pronto, você pode até vencer o debate. O seu argumento vai ser o melhor de todos, mas você vai perder a pessoa. O que adianta? Ganhar tudo e perder a sua própria alma, perder a vida da pessoa também. Tudo começa no lar. Nossa casa, nossa igreja. O Flávio está falando. É isso mesmo, Flávio. Também creio. Isso é a construção eclesiástica. Ter a mesma construção do lar, da família. Perfeito. Regiane, verdade. Tendemos a ter mais paciência e medir as palavras com os de fora. Quando nós temos intimidade, está atropelando, né? Que é uma coisa errada. Quem disse que quanto maior a intimidade te dá direito de você invadir o espaço do outro? Não é mesmo? Se nós agíamos assim, agíamos errado. Temos que rever isso. E esse distanciamento social está
proporcionando essa grande oportunidade para nós crescermos nesta área, né? Também. Perfeito. Boa colocação, Regiane. Pois é, irmãos, estamos encerrando aqui a nossa live de hoje. Muito boa a participação dos irmãos, muito boa os comentários aí. Paulo mesmo, Jailson está falando aqui, ó. Paulo mesmo declara que foi constituído embaixador em cadeias. Os discípulos achavam que era pedra para Paulo ir preso, perda para Paulo ir preso, comunhão e amor de Cristo onde estiver. Então quer dizer que a prisão de Paulo não interrompeu a obra de Deus, né? É isso, Jailson. O Flávio está falando, ó, devemos cuidar da alma dos nossos queridos familiares. Isso é maior e mais importante que qualquer vaidade. Corretíssimo, Flávio. É a questão da saúde, se precaver para proteger o outro. Acabou, Silene? Está acabando, Silene. Temos aí 10 minutinhos só. É verdade. Está muito boa aqui a participação dos irmãos. Aqui, Vivendo em Comunhão é o tema de hoje. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12 e 13. Muito boa essa live, essa conversa, esses assuntos, para nós colocarmos em pauta, para nós conversarmos, discutirmos aqui, no bom sentido, é claro, e aprendermos juntos, né? Isso nos fortalece nesse tempo aí porque o contato físico, irmãos, vai continuar sendo o mais importante. Isso não vai acabar nunca, não tem como. Mas, enquanto não, temos que aprender. Abraão está falando aqui, aquele que não se relaciona com os de dentro, dificilmente se relacionará com os de fora. Perfeito. Meu pai falava que as coisas erradas que fazemos dentro de casa, a gente leva para a rua. A gente vai levar para a rua, uma hora ou outra, não tem como. O Marco está falando aqui, ó, porquanto se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Esse versículo aí, as pessoas pensam que é só para liderança, né? Mas não, é para todo mundo. Porque a responsabilidade de cuidar da igreja institucional é de todos, não só do líder, é de todos. Então essa vontade, essa disposição tem que haver. Bem colocado. E aí, Jailson, evangelizando o muçulmano? O muçulmano chamou mais um amigo para o assunto. Acho que o Espírito Santo já chamou a atenção dele. Eu creio também, meu irmão. Eu creio. E, na verdade, essas religiões, o que é forte não é o Maomé que eles põem, que eles colocam, não é Alá, como eles falam, como muitos daqui da gente, que fala de Jesus, fala de Deus, mas a religião eles colocam na frente de Jesus e de Deus. Aí não adianta nada, aí fica só obrigações, aquela mecânica de servir a Deus mecanicamente, sem experimentá-lo. Você só experimenta Deus na vida do outro, com amor, se doando, amando o próximo. Então não tem outro caminho. E quando a religião ela é rígida, que nem os seus líderes conseguem, né? Essa rigidez toda, né? Você não vê nenhum líder sendo homem-bomba, né? Eles sempre mandam
alguém ser homem bomba para se encontrar no paraíso com um monte de mulheres. Essa é uma das promessas, né? Mas nenhum desses líderes que mandam eles fazerem isso vão no lugar deles, né? Pois é. Então eles jogam um peso que eles mesmos não conseguem carregar. Então, Flávio, durante esse período comprei até nosso kosher para nosso Pesach, a passagem aí, durante abril, comunhão em família. Pois é, a nossa passagem agora, Flávio, é da morte para a vida, né? Essa passagem, essa Páscoa nossa é da morte para a vida. É de uma vida morta sem Deus para uma vida viva em Deus através de Jesus Cristo. A porta desse Pessaquê, ou Páscoa, né, passagem, é Jesus Cristo. Muito legal isso que você colocou. Aleluia. Muito bom estarmos juntos em comunhão e vivenciando esse momento de comunhão, né? Uma grande oportunidade para colocarmos em prática o que nós aprendemos na igreja, o que nós vivemos na igreja, porque senão nós vamos ter duas caras, uma cara dentro de casa e uma cara dentro da igreja. Aí nossos filhos vão entrar em parafuso, os nossos parentes vão entrar em parafuso. Eles não vão entender nada, vão achar que nós somos ETs, né? Bipolares. E, na verdade, tem um monte assim, né? Com problemas psíquicos e doenças, né? Patologias psíquicas, porque vivem duas personalidades, né? Uma na igreja e outra dentro de casa. Agora estão vivendo só de dentro de casa, né? O homem que vivia, ou a mulher, o ser vivo que vivia lá na igreja morreu. Só está vivendo o que ele é realmente dentro de casa. E isso tem que ser reavaliado, revisto, para ser mudado, transformado, para deixar o Espírito Santo trabalhar nesse detalhe. Senão nós vamos empacar. Vamos perder mais esta oportunidade que o mundo está tendo para nós melhorarmos e para nós reavaliarmos as nossas atitudes. É isso mesmo. Vamos orar agora, irmãos. Tem sido uma bênção para nossas vidas esses estudos. Amém. Eu também sou muito abençoado. Suportai-vos uns aos outros. É isso. E suportar, Kátia, é perder mais do que ganhar. É exatamente isso. É levar o outro nas costas. Conseguir ter essa visão. E sem se sentir, como Paulo falando, esteja pronto e alegre. Sem se sentir com peso. Se você tiver com peso, você está fazendo aquilo mecanicamente. Você não está fazendo aquilo saudavelmente, né? De uma maneira saudável, você não está fazendo. Você está fazendo só está obedecendo, mas vida, azar, e não está adiantando nada, né? Está obedecendo. Mas estou obedecendo, pastor. Pois é, você está obedecendo, porque não há sinceridade nisso aí, vai repercutir em outras coisas, várias doenças que somatizam no nosso corpo, porque estamos quebrando esse ensinamento que Paulo está falando sobre prontidão e alegre, fazer isso com alegria. Então vamos orar agora. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa live. Muito obrigado por esse tempo maravilhoso com esses irmãos maravilhosos aqui, esses irmãos abençoados, que têm me abençoado muito. Que o Senhor possa abençoar as famílias dele, fortalecer a família desses irmãos cada vez mais, todo mundo que está me ouvindo na live, que possa receber a visitação do Espírito Santo de uma maneira tão forte,
que possa se fortalecer contra tudo que está vindo contra a sua casa, a sua família. Nós repreendemos no nome de Jesus. Amém. A live está quase acabando, eu tenho que terminar antes que ela acabe, senão ela vai parar, não vai dar para gravar. Depois a Selene vai ter que me falar aí como é que ela está gravando isso, que eu não sei. Passa para mim depois no WhatsApp, como que você está gravando, do Instagram aí, que eu quero colocar lá no Facebook, essas gravações também. Obrigado, que Deus te abençoe muito aí, Deus possa renovar vocês, uma ótima noite no Senhor Jesus. Amém? Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, uma ótima noite para todos. Fiquem com Deus.